Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos falar a partir de agora, então, sobre como recuperar créditos de PIS e COFINS das nossas corporações do agronegócio sobre os ativos imobilizados. Para começar a falar aqui, vou convidar o Gabriel. Gabriel, antes de tudo, quando a gente fala de ativo imobilizado, dentro do regime que previsto, né, lembrando, pessoal, que nós vamos focar aqui o regime não cumulativo de PIS e COFINS. Por quê? Primeiro, porque o cumulativo não dá direito a crédito, né? Então não há por que falar de oportunidade de crédito de um regime que não o permite. Mas toda a nossa carteira de cliente do agronegócio aqui são entidades, corporações que aplicam aí na apuração de PIS e COFINS o regime não cumulativo por serem compulsoriamente, né, apuradores aí de imposto de renda com base no lucro real. Então, automaticamente, todos vocês aí estão no PIS e COFINS não cumulativo, motivo de estarem, né, convidados a falar conosco aqui. Agora, Gabriel, para a gente falar sobre a questão de recuperação de créditos tributários de PIS e COFINS, a gente primeiro precisa entender a legislação. Na legislação é onde está definido os limites legais da qual pode usufruir o contribuinte quando faz um investimento, né, para que ele possa buscar os créditos aí de PIS e COFINS. Fala um pouquinho, faz uma introdução e fala um pouquinho para o pessoal se situar aí. Qual é a legislação que a gente pode se amparar para esse tema de hoje? Primeiramente, um olá aos amigos e amigas da Garcia Moreno, aos nossos amigos seguidores também no nosso canal do YouTube, Tributo do Agro. E hoje nós vamos falar um pouquinho de ativo imobilizado. Eu vou convidar meu amigo parceiro aqui, que vai ser o meu parceiro de hoje e também parceiro de trabalho no meu dia a dia, para se apresentar também para nossos amigos aí. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, poder participar dessa uma hora aí de conhecimento, de um assunto que é tão importante e é tão desafiador nas corporações, né? Eu desconheço alguma corporação que tenha facilidade operacional de apropriar esses créditos de ativo imobilizado, né? Ainda mais quando nós falamos ali daquelas edificações, dessas novas construções de plantas industriais que tem tanto ativo imobilizado para colocar dentro da contabilidade. Perfeitamente. Então, levando então o tema adiante, primeiramente se faz necessário a gente fundamentar e mencionar para os nossos amigos aí aonde que está regido essas regras da questão de aproveitamento de crédito de PIS e COFINS. Como o Hélito já mencionou, então o nosso foco hoje vai ser no regime não cumulativo. Ele vem com uma base ampla, né? Ele veio com uma base ampla, quando nós pegamos aí o artigo 1º desse regime, onde define a questão de débito, a gente percebe que as contribuições para o PIS e para o COFINS, ele incide sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Então, é uma base muito ampla, diferente do que acontece no regime cumulativo, que se limita à receita bruta, né? Em contrapartida, ele possui o direito do crédito, ou seja, nós aproveitamos esse crédito para abater parte ou até mesmo o total dos débitos apurados sobre as nossas receitas, né? Os créditos, eles estão regidos no artigo 3º dessas leis. Entre esses créditos, nós temos ali, então, aquisição de bens para revenda, aquisições de insumos utilizados na produção ou na prestação de serviço. Nós também temos direito ali de crédito sobre aluguéis, né? Fretes, também temos sobre armazenagem de mercadorias, e entre eles também sobre os nossos investimentos, que aí vai ser o foco do nosso bate-papo aqui de hoje. Toda essa regra, ele também está normatizada pela Instrução Normativa 2121 de 2022, ali no artigo 179 a 189, quando nós falamos aqui no imobilizado, que vai ser o nosso assunto de hoje. E para dar continuidade aqui, o Paulinho vai falar um pouco dos critérios que nós temos hoje disponível pela legislação para aproveitar esses créditos. Exatamente, Gabriel.
E dentro desse contexto todo que o Gabriel já colocou aqui, nós temos que lembrar daqueles pilares básicos do regime não cumulativo do PIS e COFINS, que é o quê? O direito à apropriação do crédito, ele nasce na minha corporação, ou seja, independente do regime de tributação da pessoa jurídica que te vendeu o bem, você tem direito a crédito sobre as alíquotas de 1,65 e 7,6, desde que seja adquirido de uma pessoa jurídica e seja tributado na etapa anterior, uma vez que a legislação do PIS e COFINS ela não permite apropriação de crédito sobre a aquisição de pessoa física e daqueles bens que não foram onerados pelo PIS e COFINS. Por exemplo, você pode comprar um bem do ativo imobilizado suspenso, com alíquota zero, e aí esses bens eles não geram direito a crédito. Feito essa primeira análise ali de critério para apropriação de crédito, eu tenho, então, a minha previsão legal lá no artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, onde nós tratamos, então, dos nossos ativos imobilizados. Esses ativos, uma vez que eu tenho a permissão legal para apropriar os créditos, eu tenho, então, duas formas de apropriação, duas formas de utilizar esses créditos. Pelos encargos de depreciação fiscal, que é a regra geral para esses créditos do ativo imobilizado, que é conforme os encargos de depreciação lá da Instrução Normativa 1700. E, opcionalmente, eu também posso apropriar os créditos em custo de aquisição, que aí eu posso ter uma variável ali entre parcela única ou demais parcelas. Então, tendo essas duas formas de apropriação do crédito, uma vez que eu adquiri de pessoa jurídica, o meu bem foi tributado na etapa anterior, e aí eu tenho que definir se esse meu bem vai ser pela depreciação ou custo de aquisição. Lembrando que essa definição, em algumas hipóteses que nós vamos ver à frente, né? Então, existe bem que não há opção, ou seja, ele tem que ser pela regra geral, pelo critério de depreciação. Existe outros bens que a pessoa jurídica pode optar, pode escolher, né? Então, são regras aí que a gente vai falar mais à frente, né? E aí tem algumas situações em que a opção da pessoa jurídica, ou seja, o que a pessoa jurídica avaliar e for mais viável para ela, né? Ou seja, em regra, é depreciação. Ou seja, então, compramos um bem, nós já sabemos que pela depreciação é permitido. Exatamente. Claro, desde que cumprido alguns critérios, né? Não basta eu apenas comprar o bem. Eu tenho que ter esses critérios que agora você poderia passar para nós, né, Gabriel? Por exemplo, nós temos ali máquinas e equipamentos e temos edificações. Quais seriam esses critérios, então, Gabriel? Quando nós falamos no regime não cumulativo e partimos ali no artigo 3º, né, da 10.833, e falamos na questão de tomada de crédito sobre ativo imobilizado, nós temos 3 incisos, né? Então, o inciso, se não me engano, é o 6º, trata-se de máquinas, equipamentos e outros bens, né? Nós temos o inciso 7º, né? O 7, que fala sobre edificações e benfeitorias, e nós temos também o 11, que trata de bens intangíveis, né? Bens intangíveis incorporados ao ativo mobilizado. Então, nós vamos separar a caixinha aqui, não sei o que você acha, para a gente tratar incisos por incisos, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, né? Para os nossos amigos compreender e entender aqui, e para a gente não misturar um pouco as regras para cada grupos de ativo imobilizado. Então, primeiramente, nós vamos falar aqui de máquinas, equipamentos e outros bens, que tem algumas regras específicas aqui. Quando a gente fala, então, máquinas, equipamentos e outros bens, a legislação lá no inciso 6º do artigo 3º da Lei 10.833, também artigo 3º da Lei 10.637, o PIS, né? Traz alguns pré-requisitos para a gente aproveitar esse crédito. Não basta a gente avaliar tudo aquilo que o Paulo já falou. Eu comprei de pessoa jurídica, o bem veio tributado para mim, eu adquiri esse bem, ele foi tributado pelo fornecedor, né? Há previsão na legislação? Beleza, há previsão para a legislação. Mas essa previsão, ele exige que o bem seja incorporado ao ativo mobilizado
para produção de bens destinado à venda, para prestação de serviço ou para alocação a terceiros. Então, ele tem que cumprir esses requisitos. Então, percebemos aqui que se um bem for utilizado para o administrativo, né, uma máquina, um equipamento ou outros bens for utilizado no processo administrativo ali, ele já sai fora desse meio, então nós podemos dizer que não tem a previsão legal para a gente aproveitar esse crédito, né? Então, uma vez a gente avaliando esses critérios aí e definindo que esse bem é utilizado para produção ou prestação de serviço ou para alocação a terceiros, então nós podemos dizer que ele dá direito a crédito, né? E uma vez nós definido isso, nós temos que partir para o princípio de que critério que nós vamos aproveitar esses créditos, né? Como o Paulo já mencionou, nós temos duas possibilidades de critérios. Então, depreciação é regra básica, então nós sabemos que é permitido, né? E a legislação aqui permite ou dá opção para o contribuinte para a gente aproveitar esses créditos de máquinas e equipamentos, outros bens ficou fora, então sobre máquinas e equipamentos em 1/48 ou em parcela única, né? Então ali você já vê que o contribuinte já pode avaliar e identificar, para mim é melhor tomar crédito sobre depreciação em 1/48, ou seja, uma parcela por mês em 48 meses, ou em parcela única, quando o bem entrar em utilização, né? E o mais interessante, Gabriel, é que muitas vezes, pessoal, olha só o cuidado que tem que tomar com isso, com esse assunto. Nós já vimos, Gabriel, muita gente perder bastante dinheiro por adotar a política equivocada ao olhar do ponto de vista que numa única parcela seria a melhor decisão. Por quê? Porque às vezes no mês da tomada da parcela, o índice de exportação era baixo. E aí a recuperabilidade do crédito, o crédito não se tornou uma boa moeda, né? Então, existe um cuidado muito grande que, na verdade, exige da pessoa que faça a gestão do patrimônio um entendimento mínimo de qual é o momento ideal para reconhecer o crédito da recuperação, né? Porque não adianta falar que recuperou o crédito. Às vezes, PIS e COFINS, pessoal, a gente tem que tomar esse cuidado. Nem sempre ter o crédito reflete-se num bom fluxo de caixa. E, obviamente, que a gente quer recuperar o crédito tributário para qual motivo? Fazer fluxo de caixa, fazer com que isso aí tenha efeito econômico, porque senão tem muita gente que gera um ativo, o dinheiro fica lá parado no nosso patrimônio empresarial, lá nas nossas contas de ativo, e efetivamente não traz efeito... Não tem recuperabilidade. Não traz efeito econômico positivo para a corporação. Então, nós que somos usuários da informação e que fazemos essa escrituração, para lá, não pode ser um critério, uma política travada e engessada dentro da corporação. Perfeito. Cada investimento, no momento do reconhecimento do crédito, precisa ser feita uma avaliação, né? Ainda mais considerando o agronegócio, que é credor. E nós temos, você falou de agro, muito importante a tua fala, Paulo. Primeiro, que nós somos credores. Segundo, atividade sazonal. Exatamente. Tem épocas do ano que nós estamos gastando, tem épocas do ano que nós estamos vendendo, né? E em que momento é o momento que eu vou reconhecer isso? Então, nem sempre, agora nós vamos tirar aqui, o investimento entrou em operação, vamos fazer uma parcela única. De repente, fazemos um péssimo negócio. Sim. Né? Nós temos, ainda mais que vai ser falado isso adiante, né? Nós temos as classificações desses créditos, entre os recuperáveis, ressarcíveis e aqueles não ressarcíveis. Então, muitas vezes, nós temos ali um crédito do mercado interno tributado, que a gente só vai aumentar esse crédito. Só que a sua utilização vai ser diluída aí em quantos anos, né? Então, isso é um estudo que tem que ser feito. Nós temos corporações que têm muitos créditos não ressarcíveis e que talvez aí essa opção possa ser melhor em 48 parcelas ou pela depreciação. No caso aí das instituições que já possuem muito crédito não ressarcíveis, ou seja, aqueles créditos de natureza 101, né? Talvez a alternativa para ela seria se estender em 48 avos com possibilidade de exportação futura, né? Ou seja, você vincular
esse ativo mobilizado a uma geração de receita para o exterior ou uma receita não tributada no mercado interno, se você não tem a expectativa de gerar essas naturezas de receita agora de forma recente, né? Às vezes você vai lá e classifica em parcela única. Só que nesse mês em específico, a minha comercialização está ocorrendo no mercado interno, né? Nós tivemos um caso aqui, falando sobre máquinas e equipamentos, nós tivemos uma situação de um cliente, pessoal, um abate de frangos, né? Um frigorífico, né? E o que aconteceu? São investimentos milionários. E olha só, esse contribuinte tinha direito a recuperar mais de 30 milhões de créditos de PIS e COFINS quando a planta entrou em operação. Porém, quando a planta entrou em operação, levou-se um ciclo aí de praticamente 1 ano para conseguir a homologação junto aos órgãos para que essa planta pudesse ser uma exportadora. 12 meses depois, 100% da receita dela, ou quase 100%, era para exportação. E ela apropriou o crédito de PIS e COFINS em mercado interno, em operação de mercado interno. Então, obviamente, o nicho e a recuperabilidade de valores e a gestão traz um tratamento bastante diferente aí em relação a isso. E aí vale a pena sempre, então, essa análise, né? Mas, na verdade, a gente acabou de interromper na tua fala. Fica à vontade, Gabriel. Que isso, foi enriquecedor aqui. Ou seja, toda essa decisão é necessária, né? E no ato ali de aproveitamento de crédito, igual o Wellington falou, é caso a caso, tem que ser avaliado. Não existe uma receita de bolo e dizer assim, para máquinas e equipamentos a regra é essa. Não, na verdade, cada instituição deve fazer a sua avaliação, né? O momento que a instituição está passando, tipo de geração de receita, né? Nós temos contrato de comercialização de exportação no mercado interno tributado, não tributado. Então, isso depende toda dessa avaliação para que tomamos uma decisão assertiva aí e possamos recuperar esse crédito, né? Ou seja, você consegue gerar esse crédito, né, e transformar ele em fluxo de caixa ao invés de ficar com esse crédito ali enroscado no ativo, só inflando o seu ativo ali, dizendo que tem crédito, mas não consegue recuperar ele, né? Então, isso aí é uma avaliação muito importante. Então, quando nós falamos em máquinas e equipamentos, só retomando, nós podemos aproveitar crédito sobre depreciação. Paulinho bem citou ali que é depreciação fiscal, aquela definida lá, se não me engano, no anexo 2 da Instrução Normativa 1700, né, de 2017, né, Paulo? 2017. Exatamente. Então, ali traz todas as regras, as taxas de depreciação anual e por NCM, né? O NCM da máquina, o equipamento ali, a gente consegue definir essa taxa também. E essa sua fala agora é muito importante, né, Gabriel? Porque é comum na consultoria a gente receber perguntas, tá? Mas como que eu vou saber se é uma máquina e equipamento, se é um outro bem? Porque eu só posso apropriar crédito em parcela única ou em 48 vezes máquinas e equipamentos utilizados na produção. E aí a sua fala agora é muito importante, porque uma das ferramentas que nós temos para classificar o bem dentro de máquinas e equipamentos é a própria NCM do produto. Quando nós acessamos lá o anexo da Instrução Normativa 1700, ele é calculada a depreciação sobre o NCM do produto. Então, se eu tenho um produto que eu adquiri, uma mercadoria que eu adquiri, que tem classificação NCM de máquinas e equipamentos, eu posso apropriar em parcela única. Por que isso? Porque eu posso ter instalações, eu posso ter outros bens no meu ativo que não enquadram como máquinas e equipamentos. E aí eu teria que tomar o crédito sobre os encargos de depreciação. Inclusive, sobre o que o Paulo acabou de mencionar aqui, é algo que nós temos aí, frequente no agronegócio, né? São as aquisições de ativo imobilizado, os silos. E os silos, embora, vamos dizer assim, ao nosso ver, a gente diz que o silo é uma edificação ali e tal, né? Mas está num NCM que é de máquinas e equipamentos. Então, a Receita Federal, inclusive, recentemente, editou solução de consulta, né, trazendo essa alerta para o contribuinte. Silos não é uma edificação, é máquinas e equipamentos. E aí você até assusta, né, pela estrutura que enxergamos lá nas instituições, lá na lavoura, né? Mas, quando você pega o NCM do silo,
aquele silo metálico, realmente, ele está enquadrado como máquina e equipamento. E aí, qual é a tratativa que nós temos que dar para o silo? É edificação? E isso, Acho que não, né? e isso puxa mais um gancho, né, para a nossa conversa, que dentro de um ativo imobilizado, dentro de um patrimônio contabilizado lá no meu ativo, eu tenho diversos bens dentro de um ativo. Quando eu tenho uma edificação, por exemplo, eu tenho máquinas e equipamentos dentro dessa edificação. Tenho instalações, tenho diversas edificações dentro de um projeto. Então, cada bem desse que eu estou contabilizando, eu tenho que dar uma contabilização segregada e um crédito de PIS e COFINS também de forma segregada. Eu gostaria de fazer um adendo aí, pessoal, olha só. Veja bem por que a importância da contabilidade e a área fiscal e tributária estar totalmente conectada e falando a mesma linguagem. Não pode, quem está recuperando crédito de PIS e COFINS, dar um entendimento ao enquadramento do item para a recuperação do crédito tributário e, de repente, lá na contabilidade, o pessoal da contabilidade está dando um enquadramento lá no ativo imobilizado, lá no não circulante, está dando um enquadramento diverso. Exatamente. Né? A gente tem que fazer com que essa linguagem, dentro dos controles patrimoniais, ela seja íntegra, tem que ser totalmente convergente. Então, quem faz o controle patrimonial tem que entender que aquele bem é uma máquina ou um equipamento. Quem registra a contabilidade tem que colocar que aquilo é a máquina e equipamento. E quem recupera o crédito tributário tem que classificar a recuperação como uma máquina ou equipamento. Né? Então, é muito importante que haja essa convergência. A gente sempre fala muito aqui, né, Gabriel e Paulo, nos podcasts, outros webinars diversos, a nossa preocupação que nós temos hoje é em relação à convergência das informações que são fornecidas para o fisco. Afinal, a própria EFD Contribuições e todos os nossos controles internos de PIS e COFINS hoje são sustentados por cruzamento com as contas contábeis. Exatamente. Né? Então, é imprescindível, pessoal, que essa linguagem seja única dentro da corporação. E, às vezes, o que a gente percebe nas nossas auditorias no dia a dia é uma falta de conexão. Né? Às vezes, um departamento tributário ou fiscal não fala a mesma linguagem que o outro profissional que está, de repente, em outro departamento, que é o contábil. Né? É o desafio de ser uma grande corporação. Né? E aí, o Wellington falando ali no meio da fala, trouxe em mente algumas situações específicas aqui, prolongando um pouco ainda em relação a silo, né? Quando nós falamos em silos, aí nós temos que dar a tratativa que é máquinas e equipamentos, conforme solução de consulta lá da Receita Federal, e também o NCM do bem, lá dentro da Instrução Normativa 1700 de 2017, né? E aí, uma vez dando a tratativa de silo, será que os cerealistas, aqueles que compram e vendem só o produto, ele não produz bens destinados à venda e nem presta serviço ou nem loca a terceiro, né? Então, se não cumprir esses três requisitos, produção de bens destinados à venda, prestação de serviço ou locação a terceiro, sendo máquina, a gente não pode aproveitar crédito. Agora, se o cerealista também prestar serviços a terceiros, aí já muda tudo a conversa, que aí está amparado pela legislação e tem a previsão legal para aproveitamento de crédito. Exatamente. Então, né, nós vimos bem que tem extrema importância essa convergência entre contabilidade, fiscal. Como o Wellington bem comentou, nós temos os registros da FD Contribuições, que nós vamos falar mais adiante, que tem as contas contábeis. Essas contas contábeis, a Receita Federal cruza com ECD, com ECF, ou seja, eu estou tendo uma depreciação fiscal, eu estou excluindo lá na minha base de imposto de renda e contribuição, dizendo que o bem é uma edificação, mas eu estou escriturando a minha FD Contribuições, que é máquina e equipamento. Então, a Receita vai cruzar essas informações e, nesse momento, é extremamente importante ele ter essa convergência de dados, né? Gente, sobre esse assunto de máquinas e equipamentos, Gabriel, Paulo, vou lançar aqui uma pergunta aos universitários de uma participação que recebemos aqui. Bem, a primeira fala, quando vocês elencaram lá atrás, que dentre as possibilidades, uma vez classificado o bem, né, classificado o bem, você vai fazer uma segunda tipificação, que é se você vai apropriar o crédito tributário com base num regime de depreciação, ou se você vai levar isso aí com base no regime de parcelas fixas, né? Aí a questão é o seguinte, se for a opção por depreciação,
tá? Nós sabemos que desde as normas internacionais de contabilidade, nós temos a depreciação fiscal, que é aquela homologada pela Receita Federal para todos os fins tributários, e nós temos a depreciação societária, que é aquela das normas internacionais de contabilidade, lá das famosas IFRS. Moral da história, Gabriel, Paulo, qual depreciação devo fazer uso para apropriar os meus créditos de PIS e COFINS, se esse crédito for aderente ao regime de depreciação? Bom, segundo normas da Receita Federal do Brasil, a depreciação que deve ser tomada é a depreciação fiscal, com base na Instrução Normativa 1700. Nós não temos previsão legal para apropriar os créditos sobre a depreciação societária. Então... Perfeitamente, Paulo, é isso mesmo. Até mesmo porque a depreciação societária, né, nós temos uma vida útil do bem diferente daquela prevista na Instrução Normativa 1700, que é a fiscal. E sem falar ainda que a depreciação societária, nós temos o residual do bem, né? Então, às vezes nós vamos tomar crédito de, pode ser mais rápido, só que em proporção menor, né? Mas, de qualquer forma, não é permitido aproveitamento de crédito sobre depreciação societária. É depreciação fiscal a nossa base para aproveitamento de crédito. Até é importante fazer uma ressalva aqui, que desde lá atrás, quando houve a instituição das normas internacionais de contabilidade, depois regulamentada pela 12973 em 2014, pessoal, é relevante aqui a gente estabelecer que o fisco sempre condicionou que a norma internacional de contabilidade não pode gerar impactos tributários. Então, partindo desse pressuposto, a gente já subentende que a depreciação societária ela não pode ser utilizada no regime de apropriação de créditos, né? Então... Exatamente. Olha só para fundamentar o que a gente falou aqui, né? Se nós acessarmos a Instrução Normativa 2121 de 2022, artigo 183, ele é bem claro que ele fala: os encargos de depreciação, a que se refere ao artigo 179, devem ser determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela Receita Federal em função do prazo da vida útil do bem, nos termos da Instrução Normativa 1700. Ou seja, ele está falando daquele prazo de depreciação fiscal mesmo, né? Então, fica aí. Muito importante a participação, obrigado de verdade. Essas perguntas, pessoal, enobrecem, enriquecem, inclusive, o nosso conteúdo aqui. Fiquem à vontade, aqui no chat vocês podem participar, colocando aqui as dúvidas ou até pontos para a gente fazer comentários. Tá inclusive, só para fechar esse comentário, tem o parágrafo único do artigo 183 que veda, inclusive, a depreciação acelerada. Que é muito comum no agronegócio. Nós temos isso. Muitos clientes aí, muitos de vocês utilizam nas vossas atividades a depreciação acelerada, sim, que é reconhecida naturalmente na legislação do imposto de renda. Olha só que louco. Sim. Né? Aquela depreciação acelerada permitida para fins da legislação do imposto de renda não se aplica à recuperação de créditos tributários, né, dos nossos ativos aí para fins de PIS e COFINS. Interessante isso. Bom complemento, Paulo. Obrigado pela participação. Então, eu acho que nós podemos fechar agora máquinas e equipamentos. Moral da história, se a gente for falar de máquinas e equipamentos, o importante é conseguir dar a correta classificação. Bem, chegou, vou fazer um investimento, ou fiz o investimento, estou registrando isso daí, ele é uma máquina ou equipamento para ele conseguir receber esse tratamento de máquinas e equipamentos? Eu acho que aí está o ponto crucial, né, Gabriel? Conseguir ter essa determinação que aquele bem faz parte ou é uma máquina ou equipamento. Que está vinculado à produção, está totalmente vinculado à produção, ou prestação de serviço ou locação a terceiros. Exatamente. E só para fechar esse raciocínio, nós falamos bastante de máquinas e equipamentos que têm previsão legal para parcela única. Porém, nós temos os outros bens que podem ser apropriados créditos pelos encargos de depreciação, desde que sejam utilizados na produção, prestação de serviço ou locação a terceiros. Que outros bens poderiam ser esses, pessoais? Por exemplo, um caminhão que é utilizado lá na área produtiva para transportar insumos, um trator, um equipamento que seja utilizado ali no silo, na prestação de serviço.
Então, outros materiais ali que nós temos... instalações em geral. Instalações em geral, os secadores ainda mais. Outros itens que agregam ali no ativo imobilizado, mas que não configuram como máquinas e equipamentos. Então, depreciação, só que tem que ser vinculada à produção e prestação de serviço. Perfeitamente, Paulo. Isso aí é muito comum também nas instituições do agro aí, mais na questão de transportadores, caminhões, né? Isso. Ou seja, os caminhões se enquadram ali como veículos automotores, né? Ou veículos de tração para cargas. E aí, nessa situação, eles se enquadram não como máquinas e nem como equipamento, mas sim como outros bens. E lembrando que no bem classificado como outros, né, nós não temos a previsão legal para tomada de crédito sobre parcelas, nem 48, nenhuma parcela única, somente pela depreciação fiscal. Então, isso é um foco, e até mesmo quando eu iniciei a fala, já deixei o outros bens, porque a tratativa dele é distinta das máquinas e equipamentos, mas ele está toda a base legal dele também está fundamentado no mesmo inciso da máquinas e equipamentos, só que tem uma tratativa diferente para o método de apropriação de crédito, né? Aplica-se a regra geral e acabou, não tem mais opção. Agora sim, acredito que fechamos essa caixinha de máquinas, equipamentos e outros bens. E temos outras previsões também, como, por exemplo, o inciso 7º, lá do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, que trata sobre edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na operação da pessoa jurídica, ou seja, nas atividades da empresa. Não precisa, nesse caso, ser utilizado na produção, prestação de serviço ou locação a terceiros. Basta ser utilizado nas atividades da empresa. Eu posso me apropriar de crédito sobre essas edificações e benfeitorias. Em regra geral, também pelos encargos de depreciação. E aqui nós entramos naquele... Então, se máquinas e equipamentos têm que ser utilizados na produção, edificações não precisa. Qual seria uma edificação que eu não teria direito a crédito aqui, então? Um caso muito comum que nós temos no agronegócio seria aquelas edificações voltadas, por exemplo, para a recreação dos colaboradores, que são utilizados ali fora da sede. Então, seja atividade de faturamento, administrativa, produção, marketing, comercial, eu tenho direito à apropriação dos créditos, em regra geral, pelos encargos de depreciação. Todavia, nós temos também uma previsão onde o fisco federal, o governo federal, nos permite a apropriação de créditos de uma forma mais ágil e mais rápida. Em regra, nós sabemos que as edificações aí muitas vezes são depreciadas em 10 anos ou chegando até 25 anos. 25 anos, né? 4%, a taxa de 4% ao ano. Olha só, então, seria aí 25 anos apropriando um crédito de PIS e COFINS. Agora, se eu tenho uma edificação que é utilizada na minha área operacional, ou seja, área de produção ou prestação de serviços, nós podemos apropriar os créditos em 24 parcelas, sobre o custo de aquisição. Então, saímos de uma possibilidade de aproveitar crédito de 25 para 2 anos. 25 anos para 2 anos? Para 2 anos. Não, e o problema ainda, já parou para pensar? Controlar, fazer gestão de parcelas de crédito tributário 25 anos, gente, isso é Brasil, né? Humanamente impossível. Exatamente. Isso. Quantas gerações de profissionais estariam nesse controle envolvidos e qual o nível de assertividade que no final essa conta fecha? O vô começa aproveitando o crédito e o neto conclui, o crédito termina. É bastante absurdo isso. É muito tempo. Sem contar que ao longo de 25 anos você já fez diversas alterações, benfeitorias nessa edificação, que você vai ter a todo momento ter que ficar ajustando essa depreciação, né? Sim. Então, apropriamos os créditos ali em 24 vezes, quando nós tratamos de bens da área operacional. Isso ele está ali ele está regulado no artigo 6º da Lei 11.488 de 2007, e nós temos essa possibilidade. Mas o que gera crédito sobre edificações? Ele gera crédito tudo aquilo que eu compro, tudo aquilo que eu contabilizo dentro da minha edificação, para mim construir e finalizar ela. Ou seja, a compra
de materiais, a mão de obra paga a pessoa física, tudo aquilo que eu contabilizo que me gera direito a crédito, eu vou gerando uma base de cálculo à parte. O que não pode gerar base de cálculo nesses casos? A compra do terreno não gera direito a crédito, a compra de bens que não são tributados, que não são onerados pelo PIS e COFINS, como alíquota zero, suspensão, e também a mão de obra paga a pessoa física. Eu diria que nós podemos também aplicar aqueles 3 pilares que nós falamos no início. Ou seja, eu comprei um material de construção, comprei tijolo, pedra, cimento e assim por diante. Tá, comprei de pessoa jurídica, primeira possibilidade de geradora de crédito. O bem veio tributado, segunda, né? E aí, a previsão legal, que é a fundamentação da formação da edificação, direito, né? do direito. Então, não basta eu comprar e pôr lá como custo de aquisição e levar isso para a base de cálculo. Não, eu vou comprar o material, vou formar meu custo de aquisição e também vou formar a minha base, que é distinta do custo de aquisição. Às vezes eu comprei um bem que ele veio com alíquota zero e apliquei na construção, e aí ele é alíquota zero, ele gera crédito para mim? Não vai gerar, mesmo sendo edificação. Uma coisa muito importante que tem aí, Gabriel e Paulo, gente, muita atenção nas contas chamadas obras em andamento. A gente observa que, muitas vezes, quando uma obra é em andamento, por exemplo, você vai fazendo a aquisição de um parque industrial, vai gerando todo esse investimento, e isso vai para dentro de uma conta contábil chamada obras em andamento. PIS e COFINS, a gente não escritura o crédito tributário do ativo imobilizado com base na nota fiscal, mas sim com base vai ser construída uma base de cálculo que, a partir dela, é que nós tomaremos créditos quando esse bem entrar em atividade e começar a produzir riquezas. Agora, veja bem, muita gente vai lá na conta obras em andamento, pega aquela conta, calcula sobre ela o valor do PIS e COFINS e segue a vida aí recuperando o crédito. Está errado. Se a Receita Federal pegar, vai causar problema, vai inabilitar esses créditos. Por quê? Porque dentro daqueles gastos que estão lá na conta obras em andamento, parte deles não sofreram, não arcaram com tributação de PIS e COFINS, como bem mencionou o Paulo. Itens que foram comprados sem tributação, nós temos alguns itens de materiais de construção que têm tributação suspensa ou reduzida a zero. Nós temos, por exemplo, dentro de obras em andamento, o custo de mão de obra. A mão de obra, se for uma mão de obra contratada de terceiro, vai vir uma nota fiscal legal. Foi tributada PIS e COFINS, direito a crédito de PIS e COFINS. Mas a mão de obra que eu contrato e são funcionários meus, não houve incidência de PIS e COFINS, consequentemente, eu não tenho o que recuperar. Então, é muito importante que essa conta obras em andamento, para ela sair da contabilidade, quando ela for migrada de obras em andamento, né, que a contabilidade faz um fecha, quando a obra encerra, a contabilidade fecha essa conta e leva cada valor para o seu grupo corretamente. Nessa conversão para o grupo, precisa ser feito um estudo e uma análise do que efetivamente vai compor base para PIS e COFINS. E é importante, né, Wellington, quando nós falamos em uma edificação, às vezes uma construção de uma indústria, isso aí, há anos e anos, 2 anos, vamos dizer assim. E aí, o que vai acontecendo? O responsável lá pela escrituração desse documento fiscal, às vezes não se atenta ao aproveitamento de crédito no momento de reconhecer esse documento fiscal, porque ele fala assim, não, isso não vai me gerar crédito nesse momento, só no momento posterior, quando eu edificar, e não vai constituindo essa base de cálculo já quando vai chegando as notas fiscais, quando ele vai ali reconhecendo isso ali no patrimônio, nas contas de obras em andamento. E aí, quando chega no momento de fechar essa conta e levar esse bem para o ativo imobilizado, aí ele se desespera, porque tem milhões de notas ali, milhões de documentos fiscal, e ele não foi constituindo a base de cálculo do PIS e da COFINS no momento em que ele foi escriturado, no decorrer da construção.
E aí ele fica com aquela situação, nossa, agora eu tenho milhões de notas, de documentos, aí, milhares de documentos, e não formei minha base, né? Sem ter o histórico disso. Agora, como que eu vou fazer para correr atrás e organizar isso? Será que eu vou ter que repassar documento a documento e analisar se aquele bem é um bem que me dá direito a crédito ou não, né? Exatamente. Então é importante, quando você for edificando esse bem, você já ir reconhecendo o custo dele e juntamente com o custo já formando a base de embora não vá para EFD Contribuições, mas que já vá se construindo aí uma plataforma de controle interno. Perfeito. Com todos esses registros, né? Se fizer assim, não vai ter trauma nenhum. Chega lá no final, né? Você vai ter um custo da obra total e uma base de cálculo que pode ser diferente do custo. Que vai ser, que vai ser diferente. Isso aí é. E aproveitando o momento também, nós iríamos falar um pouquinho mais adiante, mas acho que se faz oportuno, como o Wellington comentou, o crédito sobre o bem do ativo imobilizado não é sobre o documento fiscal, não é sobre a competência da compra do bem, e sim no momento em que o bem entrar em operação. Ou seja, eu posso comprar uma máquina hoje e ela entrar em operação daqui 2 anos. Eu posso fazer uma edificação e ela entrar em operação daqui 2 anos. Então, o meu crédito ele vai ser apropriado no momento em que o bem começar a operar, que eu ativar lá na minha contabilidade. O PIS e COFINS é muito vinculado à geração de riqueza, né? Geração de riqueza. Vamos dizer assim, quando o bem está apto a começar a gerar riqueza para mim, aí sim eu vou descontar esse crédito justamente para bater o débito que aquele bem está gerando, né? Exatamente. Eu não posso gerar crédito. Regra é muito simples. A gente não pode gerar crédito de PIS e COFINS sobre bens que não estejam em operação. O bem tem que fazer parte do processo de produção, ele tem que fazer parte da prestação de serviço, ele tem que fazer parte da locação, ele tem que estar ligado à atividade que está gerando riqueza à pessoa jurídica. Caso contrário, ele não é o momento oportuno. Há uma confusão muito grande, aí tem que tomar um cuidado, pessoal, que quando fala assim, mas eu vou gerar crédito em parcela única. Mas não é uma parcela única quando eu compro o bem. Isso. É uma parcela única o dia que esse bem passar a gerar riqueza na minha corporação. Nós vamos ver adiante que nós temos os registros específicos da FD Contribuições para controlar o crédito do ativo imobilizado. Então, no momento que eu compro o bem, essa nota fiscal de compra ela não precisa ir para a FD Contribuições. Caso queira levar para a FD Contribuições por questões ali de transparência, nós temos que levar com o CST 98, que são outras operações, não vai gerar direito a crédito. Quando esse bem ativar, aí eu levo para o meu registro específico. Lembrando que nós temos aí já desde, digamos, de 2022, que excluir o ICMS incidente na operação, inclusive de bens do ativo imobilizado, o ICMS-ST e o IPI, com base ali na Receita Federal do Brasil. Uma coisa importante a ser falada aqui, acho que fica aí, foi uma participação que nós tivemos aqui pelo chat, e que vale sempre ressaltar a importância de vocês realmente participarem, porque enriquece isso. Veja só, se a gente falar de edificações, quando a gente fala de sistema de parcela fixa, a gente sai do regime de depreciação. Isso. Então, primeira coisa, pessoal, depreciação é uma caixinha. Quando eu vou para regimes de sistemas de parcela, que são proveitos diferenciados permitidos pela legislação, nós partimos para um outro ponto. Então, na depreciação, eu tomo crédito sobre a depreciação. No caso da edificação, quando eu faço uma construção e vou tomar o crédito em 24 parcelas, tá? A taxa adotada fiscal ou societária causa alguma influência? Afinal, quando eu vou fazer em 24 parcelas o meu crédito, qual é a base de cálculo? Eu acho que para facilitar, o Gabriel já responde, mas para facilitar esse entendimento, nós temos que segregar o crédito do ativo imobilizado de 2 maneiras. Uma, depreciação, e outra, custo de aquisição. Então, dentro da depreciação, vamos seguir a instrução normativa. Regra, depreciação. Custo de aquisição, aí o Gabriel pode comentar. Só então complementando aí, mas eu acho que já os nossos amigos praticamente já entendeu, né? Mas quando nós falamos em depreciação, qual que é a nossa base? É o encargo de depreciação reconhecida a cada mês. Pela contabilidade. Pela contabilidade. Ou seja, a contabilidade gerou lá o patrimônio, gerou um encargo de depreciação de uma máquina, vamos voltar na máquina, vamos dizer assim, ou
Vamos levar para a edificação edificação já, aqui, para não que é o misturar, caso. Isso. para a edificação. Então, gerou a depreciação daquela edificação, então aquele encargo de depreciação reconhecido contabilmente naquele mês vai ser a minha base para me aplicar aí 1,65 para o PIS e 7,6 para COFINS e definir o meu crédito. Lembrando que é o encargo de depreciação fiscal. Fiscal. Aqui nós estamos falando de depreciação fiscal. Quando nós falamos em custo de aquisição, nós pegamos ali o valor que esse custo, vamos dizer assim, nós gastamos para construir isso. Só que, conforme nós já falamos, nós temos base de cálculo daquilo que nos permite tomar crédito. Permite tomar crédito, bem lembrado. Então, nós vamos ali pegar a base de cálculo de todos aqueles bens que nós adquirimos para edificação, né? Gerador de crédito, e dividir em 24 parcelas. Sobre cada parcela, aplica-se o 65 e 7,6 para definir o crédito que nós temos para apropriar mês a mês. Isso é tão importante, Gabriel, que influencia, por isso que eu falo, quando eu comecei hoje aqui falando, eu falei assim, olha, é muito importante que o pessoal da área de compras, contratos, contratação de serviços, conheça de políticas de gestão de crédito tributário. Por quê? Porque pode ser que para uma corporação fique mais barato uma terceirização de alguns tipos de serviço do que a própria execução. Porque se eu assumir a mão de obra, olha só, pessoal, se nós assumimos uma determinada mão de obra da edificação, eu não posso tomar crédito sobre ela. E se eu terceirizo, eu posso tomar crédito sobre ela. Olha só que diferença pode ter nesse... E às vezes, quem está lá fechando um contrato não está fazendo essa conta. Né? Então é muito importante essa relação, mas que fique bem claro que o sistema de parcelamento, no caso da edificação em 24 vezes, terá uma base de cálculo aí exclusivamente ligada àquilo que efetivamente foi onerado de PIS e COFINS pelo seu fornecedor. No seu exemplo que você trouxe, no mínimo nós temos que ter uma diferença de custo de 9,25 entre eu vou contratar ou eu vou ter um gasto com os meus funcionários mesmo, né? Ou seja, vou contratar por X valor. O meu custo de funcionários tem que ser, no mínimo, 9,25 menor, né? Exatamente. E, claro, gera todos os encargos, dor de cabeça por trás também, que também tem que ser levado em consideração, né? Isso. E aí, só para fechar esse raciocínio, nós temos uma palavra que é muito utilizada na contabilidade, que é a consolidação. Então, quando eu consolido uma obra e eu gero minha base de cálculo dessa edificação, eu vou apropriar o crédito sobre esse meu custo de aquisição, gerador de crédito PIS e COFINS, em 24 vezes. E aí em nada influencia taxa de depreciação fiscal ou societária. Agora, para a gente fechamos uma casinha, então, de edificações, encerramos 2 assuntos, máquinas, equipamentos e outros bens, e edificações. Nós temos um terceiro bem para falar de ativo imobilizado, Gabriel, que pode ser ou não gerador de crédito? Temos, com certeza. Temos também o intangível, ou seja, quando nós falamos em intangível, logo que vem em mente são os sistemas, os ERPs, né? Mas também temos marcas e patentes, que também é um ativo ali, né? Imobilizado, intangível, né? E eles também permitem o aproveitamento de crédito. Também tem a previsão legal para a gente apropriar crédito sobre esses bens. Só que a exigência é que eles sejam vinculados à produção. Então, se nós conseguimos ali, nós adquirimos ou construímos também um intangível para produção de bens destinado à venda, também podemos aproveitar crédito. Só que aqui, até mesmo pela característica do bem, né, que é intangível, o crédito é sobre amortização, né? Então, nós temos ali as amortizações mensais, e sobre esses encargos de amortização, nós aproveitamos o crédito 165, 7,6 sobre o reconhecimento a cada mês dessas amortizações. Posso usar um exemplo de um intangível que poderia ser gerador de crédito?
Um software de uma balança, por exemplo, eu presto serviço de armazenagem a terceiros e tem um software exclusivo para balança. Que nós desenvolvemos, e aí tomar cuidado, né? Não pode ser software de prateleira, De forma alguma. que daí nós fomos lá e fizemos melhorias. Isso Isso. não é considerado uma riqueza intangível, né? Exatamente. Tem que ser aquele software que nós Tem que ser adquirimos, tecnologia nossa. tecnologia, para utilizar no nosso processo de produção ou prestação de serviço. Então, seria ali um intangível que daria direito a crédito. Agora, aquele software que é utilizado pelo faturamento, pelo comercial, aí não daria direito a crédito porque não é aplicado efetivamente na produção ou prestação de serviço. Os ERPs de gestão, né? De gestão, exatamente. Aí não é gerador de crédito. Eu acho que nós fechamos aqui, então, uma parcela do nosso bate-papo aqui. Nós falamos um pouco de máquinas, equipamentos e outros bens, edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, e comentamos um pouco também sobre os bens intangíveis, né? Paulo, vamos dar continuidade aqui entrando na importação? Vamos lá. Como o foco do nosso evento de hoje é ativo imobilizado, então nós temos também, quando nós tratamos de importação, diversos itens geradores de crédito. E vamos focar então no inciso 5º do artigo 15º da Lei 10.865 de 2004, que traz previsão legal para você apropriar crédito sobre máquinas e equipamentos utilizados na produção, prestação de serviços a terceiros. Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, desde que sejam utilizados ou adquiridos para locação a terceiro, utilizado na produção ou prestação de serviço. Dentro dessa hipótese, nós temos aplicação da mesma forma que nós vimos até agora. Se nós tratamos, então, de máquinas e equipamentos, regra geral pela depreciação fiscal, pela 1.700, se for para a área produtiva, ali, prestação de serviço, eu posso apropriar em parcela única, e se for outros bens, então nós teríamos apenas pelos encargos de depreciação. O que constitui uma base de cálculo para fins de crédito PIS e COFINS sobre as importações? Segundo a legislação, a minha base de cálculo é exatamente a mesma que me gerou o débito na importação, ou seja, o valor aduaneiro. Sobre aquele valor aduaneiro que eu tive que pagar o PIS e COFINS para fazer o desembaraço aduaneiro, eu posso me apropriar os créditos nas mesmas bases. Mesma base de cálculo, mesma alíquota. Efetivamente, aquilo que eu paguei, eu recupero de crédito novamente. Lembrando, na formação da base de crédito, né? Se o meu IPI não for recuperável, também consigo embutir o IPI no meu valor aduaneiro na base, para mim constituir o meu crédito. Isso mesmo. Bem lembrado, Gabriel. Então, o IPI, ele acresce a minha base de cálculo, nesse caso, quando não recuperável, ou seja, quando o IPI é custo de aquisição. Isso. Então, nós temos ali uma base de cálculo diferente do mercado interno. Geralmente, as alíquotas de importação, elas são superiores, né? São elevadas, 2,10 para o PIS e 9,65 para COFINS. Isso é uma regra base, né? Isso. Uma básica, mas regra também geral. temos, conforme o bem importado, nós temos uma variação muito grande aí na importação, temos alíquotas maiores ainda do que essa. Mas exatamente. A base, as regras, as alíquotas básicas ali da importação é a que o Paulo mencionou, 2,10 e 9,65. Né? Então, para importação é mais, vamos dizer assim, como nós já abordamos bastante até aqui sobre o ativo imobilizado, máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, utilizados na produção, prestação de serviço ou para locação a terceiros. Posso me apropriar sobre os encargos de depreciação ou, quando for máquinas e equipamentos, em parcela única. Então, 48 também, né? Mas, na verdade, hoje em dia, poucos, né? Se você tem a opção ali de parcela única, acaba optando por parcela única, mas ainda há previsão para aproveitar em 48 avos, no 48 avos também. Exatamente. E aí, Gabriel, vamos então para um momento agora muito importante, né? Não basta apenas ser gerador de crédito, tem que também dar as corretas tratativas de classificação. Ô Paulo, se você me permite, antes de entrar na classificação, eu vou acrescentar algo na importação ainda. Na verdade, nós temos, conforme o bem importado, conforme o NCM do bem importado,
nós temos o adicional de alíquota de COFINS importação, que é 1%, né? Que ele, se não me engano, está previsto lá no artigo 21 Da 21 da do Lei artigo 10.865. Parágrafo 21 do artigo 8º da Lei 10.865. 10.865. E temos uma lista de bens que, quando importado, nós temos que pagar 1% de adicional de COFINS importação. Isso. Sobre esse adicional, eu não posso aproveitar crédito. A legislação não permite. Ou seja, nós temos uma base, né? Sobre essa base eu aplico, vamos dizer assim, a mesma alíquota que me gerou o débito no desembaraço aduaneiro, e o COFINS importação eu paguei no desembaraço aduaneiro, mas na geração de crédito, esse 1% não entra como gerador de crédito. Exatamente. Ou seja, fica como custo mesmo ali, fica como despesa e acabou, não é recuperável. Isso aí. Bem lembrado, Gabriel. Então, nós falamos aqui sobre a possibilidade de aproveitar crédito, as bases legais, né, que nos permite aproveitar crédito. Nós falamos os critérios que nós podemos aproveitar crédito, as alíquotas, né, base de cálculo. Só que isso não basta. O Wellington, acho que logo no início ali da nossa conversa, ele deu aquela pincelada inicial aqui, mas que nós vamos rematar agora. Ou seja, não basta nós termos o crédito. Basta, vamos dizer assim, nós temos que classificar esse crédito de tal forma para ele se tornar um crédito bom para nós, né? E a regra, quando nós falamos em classificação de crédito, que é o nosso CST, que dá todas as diretrizes, né? Para qual natureza de crédito que nós vamos ter após a classificação, após a nossa apuração, ele é vinculado à receita a qual esse bem que foi adquirido vai gerar. Então, se nós estamos comprando uma máquina, um exemplo, essa máquina, ela produz um bem, esse bem é só um produto, que esse produto é somente tributado no mercado interno e não tem outra possibilidade de venda. Eu comprei uma máquina, essa máquina vai gerar um bem, esse bem é comercializado, tributado no mercado interno. Nós temos que classificar ela com um CST que condiz com essa situação. No nosso caso aqui, do exemplo, é o CST 50. Então, nós temos uma tabela de CST, de CST de alíquotas básicas, né, que vai de 50 a 56. Então, conforme o meu crédito ele é vinculado a uma determinada receita, é um CST que eu tenho que determinar ali para classificação desses créditos. Seguindo o nosso exemplo, se essa mesma máquina ela produz bem, que ele pode ser comercializado no mercado interno tributado e também comercializado no mercado interno não tributado, nós temos outro CST para classificar, que nesse caso seria, se não me engano, 52, é isso? Isso. O 51, né? Tributado no mercado interno e não tributado no mercado interno. E aí, fazendo um grande favor, Paulo, se conseguir abrir a tabela de CST, mas então, essa classificação se faz essencial no momento que nós vamos escriturar esse bem ali no nosso fiscal para que leve corretamente para a nossa FD Contribuições, né? Se a gente classificar de forma errônea, às vezes nós temos um bem adquirido que nós não podemos classificar esse bem de forma, gerar esse crédito, né? De tal forma que nos dá um retorno. O perigo da classificação, pessoal, é o seguinte, às vezes quando quem faz o investimento, quem faz todo o planejamento tributário e tal, tem uma expectativa que lá na frente se consolide de tal forma que o crédito seja recuperado da forma XYZ. O problema é que às vezes quem vai fazer a classificação é quem vai escriturar isso daí na EFD Contribuição lá à frente. E se não der o tratamento esperado, o resultado não vai ser aquele pretendido, né? Então, o perigo da classificação é passar ali uma falta de atenção e seguir a vida. Exatamente. E lembrando, pessoal,
Fica conosco, nós estamos chegando ao final aqui do nosso webinário e vai ter um sorteio muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Feito essas classificações, como o Gabriel mencionou, nós temos que escriturar esses bens do ativo imobilizado na nossa EFD Contribuições. E aonde que é feita essa escrituração? Nós temos o registro F120, que nós vamos escriturar os bens do ativo imobilizado, que são apropriados os créditos sobre os encargos de depreciação, ou seja, aqueles encargos definidos ali pela Instrução Normativa 1700. Os bens que eu vou apropriar os créditos sobre o custo de aquisição, seja ele em parcela única, seja ele em 24 vezes ou em 48 vezes, eu vou levar para o meu registro F130. Então, nós temos 2 registros específicos de patrimônio dentro da FD Contribuições para me indicar para a Receita Federal a metodologia que eu vou apropriar esse crédito. Ou seja, por isso que eu não escrituro a minha nota de compra desses bens na FD Contribuições com direito a crédito. Porque na hora que eu ativar esse bem na minha contabilidade, eu passo, então, a apropriar os créditos também dentro da minha FD Contribuições. Uma vez que eu escriturei esses registros devidamente ali com a indicação correta, na hora que eu fizer a minha apuração da FD, ele vai gerar ali os meus registros de crédito, onde eu vou poder utilizar esses créditos, seja para desconto das próprias contribuições ou para pedidos de restituição e ressarcimento posterior. Feito, então, todo esse trabalho de geração de crédito, classificação, escrituração na FD Contribuições, para nós finalizarmos a nossa bate-papo, eu vou compartilhar com vocês, então, uma pequena revisão. Eu gostaria que o pessoal desse o joinha aí para ver se está todo mundo conosco aqui, para a gente chegar, então, à conclusão do nosso evento. Olha só que legal. Vou compartilhar aqui, eu gostaria que vocês falassem para mim se estão visualizando, tá? Ô, Paulo, somente para fazer uma correção aqui do que eu mencionei em relação ao CST, quando nós adquirimos uma máquina que ela vai ser geradora de receita no mercado interno tributado, no mercado interno não tributado, por exemplo, ou seja, em 2 mercados internos, né? O CST correto é o 53, tá? Então, é um CST específico que ele está vinculado a esses 2 mercados aí. Beleza, Gabriel. E lembrando que quem é nosso cliente tem acesso à consultoria, pode nos chamar ali no chat, na consulta formal, que nós poderemos passar CST a CST, condição a condição, tá? Inclusive, né, Wellington e Paulo, nós temos disponível em nosso portal também um curso completo de PIS e COFINS. Dentro desse curso, nós temos um módulo de imobilizado e também temos módulos específicos que determinam toda a classificação do CST ali com detalhe. Então, se os nossos amigos quiserem saber um pouco mais em relação ao tema, em relação a CST, utilização do CST também, está disponível lá no nosso portal um curso completo de PIS e COFINS. E não só isso, né, Gabriel? Nós temos artigo que trata sobre classificação CST, roteiros. Nós temos diversos materiais ali abordando essas particularidades que nós estamos comentando hoje. Esse conteúdo ele é muito rico aí no portal da Garcia Moreno, como vocês sabem, todos vocês aqui são nossos usuários, nossos clientes. Aí vocês têm acesso aí irrestrito a todo esse material e, obviamente, além do material, principalmente o acesso aqui aos professores, aos mestres, e aí a gente vai, tenho certeza, construir, né, um debate aí muito produtivo. Então, para nós finalizarmos, então, o nosso evento, vamos fazer um exercício. O que gera aquisição do PIS e COFINS dentro do ativo imobilizado? Aquisição é de pessoa jurídica? Se sim, eu tenho uma segunda pergunta a ser feita. Se não, eu não tenho direito a crédito. Ou seja, comprei de pessoa física, já me tira a hipótese de crédito, o direito a crédito. Comprei de pessoa jurídica. Foi tributado na etapa anterior? Teve oneração do PIS e COFINS na etapa anterior? Se a resposta for sim, nós vamos para uma terceira pergunta. Olha só. Se for não, eu não vou ter direito a crédito. Então, eu posso ter comprado de pessoa jurídica, mas comprei suspenso ou alíquota zero. Não tributado. Não tributado. Agora,
como eu comprei de pessoa jurídica, foi tributado na etapa anterior? Tem previsão legal lá na 10.637 e 10.833, como nós vimos aqui do caso do ativo imobilizado? Sim. Opa, então eu tenho direito a crédito. Comprei de pessoa jurídica, tributado na etapa anterior e tem a previsão legal lá nos incisos do artigo 3º. Tenho previsão a crédito. Caso contrário, comprei de pessoa jurídica, tributado, mas não tem previsão legal lá nos artigos 3º, eu não tenho direito a crédito. Então, essas são perguntas que devem ser feitas, devem ser atentados para nós chegarmos a uma conclusão. Feito isso, então, nós temos ali as previsões para as máquinas, equipamentos e edificações, bem como os intangíveis. Regra geral, nós tratamos, então, sempre pela depreciação fiscal, com base lá na Instrução Normativa 1700. Todavia, nós temos ali a hipótese de apropriação em custo de aquisição. Quando nós tratamos, então, de máquinas e equipamentos, nós podemos apropriar em parcela única, quando são máquinas e equipamentos, e em 48 vezes. Fica essa importância, então, de analisar os nossos saldos de crédito, nossos créditos acumulados, bem como as perspectivas de geração de receita e a classificação CST desses bens. E temos também para edificações e benfeitorias, opcionalmente, quando é voltada para a área operacional, área produtiva ou de prestação de serviço, em 24 parcelas. No caso ali, para os... só volta, Paulinho, as edificações e benfeitorias em 24 parcelas, né? Exatamente. Uhum. E fazendo essa gestão, então, nós temos a previsão legal, instituído lá nas legislações 10.637 e 10.833, temos essa destinação, ou seja, se eu vou utilizar na minha área produtiva, operacional ou administrativa, foi tributado na etapa anterior, sofreu a oneração, foi adquirido novo. Por que tem essa pergunta, foi adquirido novo? Até então, nós tínhamos aquele entendimento... Eu estava engasgado aqui com essa pergunta se o bem era novo ou não, porque tem gente que compra bens usados. Né? Exatamente. Nós tínhamos até então, a Receita Federal do Brasil, na própria instrução normativa, ela trata de que bens usados não dá direito a crédito. Mas com enfoque no quê? Quando eu compro um bem usado de uma outra pessoa jurídica e esse bem saiu do ativo dela. Nós temos uma previsão legal para quando eu estou vendendo um bem do meu ativo, não tributar PIS e COFINS. Eu excluo da minha base de cálculo. E aí, se eu estou comprando um bem que não é tributado, não dá direito a crédito. É aí que tem que tomar cuidado. Agora, se eu compro um bem de um ativo imobilizado, se eu compro um bem de uma revendedora, mesmo que ele seja usado, mas essa revendedora tributou o PIS e COFINS. Esse era um bem do estoque dela e não do ativo imobilizado dela, nos dá direito a crédito PIS e COFINS. Exatamente. Então nós temos que nos atentar a essa condição. Posso sim comprar bens usados, desde que saia do estoque e não do ativo imobilizado. Ou seja, tem que prestar atenção no documento fiscal emitido pela outra parte, porque se for como venda de um ativo imobilizado, já não vai ter, o próprio CST do documento fiscal já vai constar ali que a operação é incentivada, e aí eu não posso tomar crédito sobre isso. Então, o pessoal da área de compras também tem que saber o que está comprando. Tem que se atentar. E é uma fala muito importante, porque, diferentemente, por exemplo, do ICMS e do IPI, que é destacado no documento fiscal, PIS e COFINS, ele não é destacado no documento fiscal na Não é visível, né? Não é visível. Ele vem escondidinho lá no XML. Exatamente. Então, quem está adquirindo ali, quem vai fazer a escrita fiscal, muitas vezes vai ter que entrar no XML, olhar os campinhos próprios de PIS e COFINS para ver o CST que foi emitido e se ele foi tributado ou não na etapa anterior. E pessoal de compras, então, tem que ser feita essa pergunta antes para saber também dessa viabilidade do custo, se vai ser gerador de crédito ou não. Então, feito isso, nós temos ali o critério para essa apropriação do crédito. Vai ser sobre a depreciação ou vai ser sobre o valor de aquisição? Então, feito essas perguntas, nós temos a gestão ali dos nossos créditos do ativo imobilizado. Até lembrando, aproveitando aqui, esse material será disponibilizado, nós vamos pegar esse material, Gabriel, peço a vocês depois essa providência. Cada usuário aí do serviço de consultoria, lá dentro do seu acesso de consultoria, tem uma opção chamada Downloads. Vocês vão poder ir lá na área de downloads, mais tarde esse material vai estar disponibilizado e você pode aí tratar isso daí, usando esse conteúdo aqui que o Paulo apresentou, com a sua equipe, beleza? Para ficar mais fácil de vocês
conseguirem direcionar aí o assunto internamente. Gente, Gabriel, alguma palavra final aí? Só agradecer, Wellington, por todo esse público, todo esse pessoal aí que nos acompanhou, e já, vamos dizer assim, nós ficamos à disposição, se ficou algum questionamento, alguma dúvida, verdade, estamos né? à disposição na Porque consultoria. às vezes aqui a pessoa ouve o assunto, né? Às vezes vocês acompanham o tema aqui, obviamente acaba não trazendo os debates, porque quer trazer particularmente aí para a consultoria, e nós, obviamente, estamos à disposição, né, Paulo? Exatamente, estamos sempre à disposição, é um prazer, é uma honra poder atender vocês, colaborar no dia a dia. Então, qualquer dúvida ali, chama a gente no chat, consultoria formal, telefone, e vai ser um prazer colaborar com vocês. Gente, é uma honra ter vocês. Obrigado de verdade por essa parceria. Aproveitando também, gostaria de agradecer a nossa equipe técnica, que colaborou conosco aqui e fez esse evento acontecer de uma maneira especial. Ratificando, material vai estar disponível, esse material vai estar disponível lá na área de downloads, ainda hoje, para vocês até o final do dia. E depois da edição, tudo esse conteúdo também vai para a nossa área de cursos e webinagros que tem aí no portal da Garcia e Moreno. Esse ano já fizemos diversos e vocês não podem perder essa oportunidade de, inclusive quando recebem novos amigos profissionais na equipe, outros que estavam de férias ou não puderam participar, indique para essa pessoa conseguir ver aí, fazer uma reprise aí de todo esse debate que nós geramos. Beleza, gente? Obrigado, meninos, obrigado pela parceria, obrigado, equipe técnica. Gente, obrigado de verdade, até a próxima, se Deus quiser.